E nas resenhas rápidas da vez nós temos... Batman número 37, Batman Último Cavaleiro da Terra, livro 1, Batman Último Cavaleiro da Terra, livro 2. E fechamos com o encadenado Batman Gotham Knights Transference. Então, meus amigos, começando aqui, nós temos Batman número 37, custando R$ 9,90, edição de abril de 2020. Edição custando R$ 9,90, né? Por enquanto o preço não mudou, mas com certeza mais pra frente vai mudar aí por causa desse dólar assassino aí, né? E enfim, nós temos aqui as duas partes envolvendo o arco chamado A Queda e Aquele que Caiu. Faltando agora só mais uma parte para fechar esse arco, nós chegamos ao último arco, que é Cidade do Bane. Nós temos a quarta capa, né? Que é essa imagem aqui, na verdade, esse desenho do Miquel Ranin, muito bonito, eu achei muito bacana. E as histórias, meus amigos, é o seguinte, né? Temos a capa também do David Fincher aqui, né? A primeira história aqui que nós vemos, que eu já mostrei aqui as páginas no unbox, é o momento onde nós temos aqui a revelação de que todo o plano do Bane aí vem desde lá do começo da fase do Tom King. Então a gente vai ter várias referências aqui a momentos chaves do arco, né? Enquanto tá rolando a batalha do Batman contra o Bane. Inclusive tem aqui a Guerra das Piadas Charadas, tem aqui aquela história da Era Venenosa, tem a parte do casamento e assim vai indo. Inclusive nós temos aqui o Batman sendo quebrado pelo Bane de volta, né? Coisa que é bem passageira, assim, sem muita importância no arco aqui. Até porque na história seguinte dessa edição aqui o Batman já está curado, né? O Bruce Wayne. Mas essa edição aqui ela é um pouco polêmica porque traz essa questão toda de envolver o Bane em tudo que aconteceu até agora. Desde lá da Batman número 1 do Rebirth até, enfim, o fim lá da Cidade do Bane, né? Como se o Bane fosse um puta do estrategista que conseguiu colocar várias coisinhas ali pra fuder o Batman. De um lado é interessante você levar o Bane a uma capacidade enorme de transpor um plano dessa magnitude, né, bem acima daquilo que o Bane fez em A Queda do Morcego, por exemplo, onde ele, claro, debilitou fisicamente e mentalmente o Batman, colocando vários vilões fora do ar, e assim por diante. Mas aqui são outras proporções que são colocadas para essa segunda Queda do Morcego que o Bane faz com o Bruce Wayne. Bem, verdade não é uma Queda do Morcego porque nós não temos aqui um grande período onde o Bruce Wayne fica fora de Gotham e tem outra pessoa substituindo e assim por diante, né? Por mais que talvez na Cidade do Bane tenha isso, né? O Bruce Wayne fora se recuperando com o pai dele assumindo como Batman Gotham City. Mas é muito rápido tudo isso, né? De qualquer maneira. Mas eu acho assim que é interessante ver esse lado estrategista do Bane, mas a coisa foge um pouco das proporções que a gente imagina em relação ao Bane. E ele flerta um pouquinho com a nossa falta de suspensão de descrença aqui, né? A gente poderia falar, tudo bem, é uma história em quadrinho, você entende os pontos colocados aqui, dá pra gente relevar todo esse plano e essa magnitude. Mas planejar tudo, realmente aqui é um detalhe que se a gente fica meio, putz, é difícil, né, fazer tudo isso, eu acho que não seria tão possível essa questão toda. São muitas vertentes, são muitas variáveis para você chegar no plano que você quer colocar aqui, né. Então ficou, digamos assim, um pouco forçado todo esse lance do Bane ser o grande estrategista ter feito tudo isso aqui. Desde lá do avião que estava caindo em Gotham, trazendo Gotham Girl, Gotham, a Guerra das Piadas Charadas e assim vai indo. Até porque a Guerra das Piadas Charadas se passa no passado também, então é uma coisa complicada, na verdade. Mas, de qualquer maneira, os desenhos do Miquel Ranin aqui, do George Fornes, continuam belos e trabalhando muito bem aqui, essas passagens aqui que nós temos durante essa trama. Aí nós chegamos à segunda história, que é desenhada totalmente pelo Miquel Ranin, onde nós temos aqui o Thomas Wayne, que é o Batman do Flashpoint, carregando o Bruce e um caixão pelo deserto, né? Enfim, e aí nós começamos a ver do Thomas Wayne assumindo as rédeas em relação a todo esse plano também, né? E colocando tudo que ele quer em relação ao filho dele, que é fazer com que ele não seja o Batman, né? Fazer com que ele siga uma vida feliz de outra maneira e não sendo um vigilante, né? Inclusive aqui revelando que ele quer ressuscitar a Martha, né? A Martha Wayne. Eu não sei se é a Martha que a gente viu na Terra Zero, né? A Martha, mãe do Bruce Wayne mesmo aqui, né? Ou a Martha Coringa lá da realidade do Flashpoint. Isso ficou meio por cima, né? Mas de qualquer maneira nós vemos aqui uma relação amistosa de pai e filho, por mais que esse cara aqui não seja o pai do Bruce Wayne que a gente conhece, mas é interessante essa dinâmica que vai rolando aqui.
Então essa segunda parte da história é um pouco melhor, é um pouco cheia assim de mais pitadinhas que o Tom King gosta de colocar, né, que é meio que um foreshadow, mas que a gente já começa a ver um pouco de tropeço em relação aqui a esse trabalho final do Tom King, né. Esse arco ele é legal mais no comecinho, até metade dele, mas depois vai ficando meio absurdo o negócio, e Cidade do Bane segue a mesma vertente, assim, que não é muito legal. Então, no fim das contas, é uma edição que vale pelos desenhos, meus amigos, não tanto pelo texto do Tom King, que eu acho que aqui o cara já tava se perdendo já. Por mais que o trabalho dele como escritor no sentido da narrativa funcione legal, é uma história legalzinha de ler, mas as ideias realmente a gente se perde nelas, porque são meio intragáveis, eu diria. E aí chegamos ao último Calor da Terra, volume 1, nessa edição aqui, que é maior que as edições em formato americano, né? Deixa eu pegar aqui uma edição em formato americano. Você vê que a edição aqui da história dos Scott Snyder Greg Capullo é um pouquinho maior. Inclusive essa edição veio com uma lombadinha aqui, né? É pequenininha, não dá pra ver tanto, mas tem uma lombada, né? É bonita porque tem um verniz localizado aqui, né? Aqui também tem um verniz localizado, custando R$11,90 com 56 páginas. Esse aqui é de março, essa edição, de março de 2020. E aqui então começa o que seria a última história do Scott Snyder e o Greg Capullo à frente aí do Batman. Meio que vindo desde lá da Batman número 1 dos Novos 52. Inclusive não mencionei, mas é um título do DC Black Label, né? O título para maiores de 8 anos. Inclusive a edição aqui diz, desaconselhável para menores de 18 anos. Então, eu já fiz um review de tudo dessa história, um vídeo próprio sobre isso, um vídeo que eu dou um chiliques até aí, porque eu fiquei muito puto com o final dessa história. Essas primeiras edições, especificamente essa aqui, ela beira o absurdo, digamos assim, né? Envolvendo o que a gente conhece do Batman. Mas é o caminho que o Snyder resolveu escolher para contar histórias do Batman ultimamente, né? E as coisas que ele faz com o Multiverso das Trevas. Mas eu acho que assim, essa primeira história aqui, ela é interessante no sentido de mostrar como é que esse absurdo tudo que aconteceu na Terra, né? Porque aconteceu uma distopia, porque os super-heróis morreram e assim por diante, e a gente vai vendo a figura desse Batman aqui, né? E eu até acho interessante como começa a história toda aqui do Batman, o Bruce Wayne preso no Arkham, e a gente meio que descobrindo que tudo poderia ter sido um sonho ou uma coisa da cabeça do Bruce Wayne, esse lance dele ser Batman, né? E eu acho que talvez se seguisse inteiramente a minissérie só nesse plot, eu acho que teria sido mais interessante, mas tudo bem, não é o caso, né? De qualquer maneira, depois a gente vai ver o Bruce Wayne então saindo aí dessa realidade criada pelo Alfred para ir realmente para a Terra distópica, né? Inclusive encontrando a cabeça do Coringa, que é uma coisa que também eu acho meio absurdo mais pro final. Mas de qualquer maneira eu acho que assim, os eventos que a gente vai vendo aqui, as maneiras como nós vamos sendo informados do que aconteceu em relação à Terra, eu acho que é construído de uma maneira que te instiga a ir descobrindo todos esses fatores. Para mim, pelo menos, foi isso que eu interpretei nessas primeiras edições. E isso me motivou a ir até o fim, e curtindo a história até, né? Inclusive ele traz elementos, o Snyder, daquilo, por exemplo, que ele estabeleceu lá no final do seu ano Batman dos 952, daquela máquina que vai criando Bruce Wayne com o passar do tempo. Isso traz aqui um novo Bruce Wayne para essa época que é uma distopia maluca. Então os elementos aqui, por exemplo, você vê do Lanterna Verde, que Mogo distribuiu os anéis e as pessoas foram usando os anéis a porra louquice. Nós temos aqui os Flashes também, na verdade mais para a segunda edição, que é louco também essa questão toda. Você vê a Mulher Maravilha trazendo todas as informações e descobrindo sobre a existência do Ômega, que é o grande vilão aqui. Então é interessante a pontuação aqui e realmente me deixou instigado. Eu acho que esse primeiro número aqui, o segundo, tem uma narrativa que eu acho que é um pouco melhor que as narrativas anteriores que o Snyder e o Capullo estavam trazendo. Eu acho que o texto aqui é muito mais fisgante do que as outras histórias que o Snyder fez, por exemplo, em Metal, que era bem chato de ler. Só que não achei chato de ler, eu achei interessante. Então essa primeira edição é interessante por introduzir o Batman, o Bruce Wayne nessa terra distópica, explicar um pouquinho o que está acontecendo, e a gente vê no final aqui o Batman com a cabeça do Coringa rumando para novos ares. Para a gente chegar na segunda edição então aqui, nós temos então o Bane, o espantalho na capa aqui, né? Essa edição é de abril, com todos os requisitos técnicos anteriores, tal qual a edição que eu falei aqui, agora, número 1. E a história continua nessa narrativa nos apresentando o mundo distópico, né? Mais um pouquinho de outros momentos aqui, envolvendo a figura até do Lex Luthor e o que aconteceu com o Superman especificamente, que será referenciado mais pro final ali, com uma coisa importante para a Terra, a figura do Superman. Eu acho que talvez esse momento que envolve o Superman
ele é meio louco, assim, o que foi criado em relação a como o maior super-herói do universo DC foi derrotado. É um plano, assim, que ele quer dialogar com a situação atual do nosso mundo, de certa maneira, mas ao mesmo tempo, assim, ele casa muito com o que o Snyder faz na Liga da Justiça, que é aquela coisa maluca, sabe? Que tem proporções assim que você fica meio... Nossa senhora! Talvez esse momento aqui seja o mais estranho dentro dessa segunda edição. Mas, de qualquer maneira, os outros pontos que são estabelecidos aqui, até o finalzinho, quando a gente vê o Batman chegando a Gotham e descobrindo seus parceiros até então que ele não tinha achado, eu gostei aqui. O estabelecimento aqui desse mundo até a segunda edição, pra mim, foi interessante. A narrativa da segunda edição também flui de uma maneira agradável, na minha opinião. Eu curti, né? É realmente a última parte que a gente tem as revelações que vai me deixar muito puto mesmo do que está acontecendo. Refazendo as leituras, que eu já tinha feito uma vez e agora mais uma vez estou refazendo, são duas edições assim que, ok, eu digo que são ok dentro da proposta aqui, né? Não acho que seriam, eu pelo menos não faria uma história como a última história do Batman nessa vertente, né? Eu com certeza me concentraria mais em Gotham, no que acontece nos subúrbios da cidade e assim por diante, do que envolver o Batman em uma distopia com vários elementos fantásticos. Mas, tirando isso, eu acho que a história dá uma fluida de uma maneira bacana. Se você é fã dos Snyder, você vai adorar isso aí, né? Agora a gente espera a terceira edição pra xingar essa porra toda aqui daí, né? E aí nós chegamos então ao encadernado aqui Batman Gotham Knights Transference, que é uma reunião aí de várias histórias da revista Batman Gotham Knights. Aqui inclui as 12 primeiras edições de Batman Gotham Knights, revista que saiu na sua maioria mais pela fase lá da editora Abril, a revista Premium, mais pro finalzinho da revista Premium, e que às vezes teve edições ignoradas pela Panini. Mas eu acho interessante que a proposta aqui dessa revista é dialogar mais com o grupo do Batman em si, não tanto no Batman sozinho. Sendo que as histórias aqui são escritas pela Devin Grayson, em sua maioria, eu acho que só tem uma mais pro finalzinho que não é escrita por ela. Tem os desenhos do Roger Hobson e do Daily Eaglesham também. E eu acho interessante como a Devin Grayson foi construindo aqui uma espécie de diário do Bruce Wayne, ou do Batman, que vai discutindo então essas figuras adjacentes, né, essas figuras que ficam ao redor do Batman. A Batgirl, a nova Batgirl, o Asa Noturna, o Robin, a Oráculo, o Alfred, a Leslie e assim por diante. Eu gosto como é discutido tudo isso. Inclusive essas edições aqui se passam logo depois da Terra de Ninguém, mas ali no período onde havia uma discussão entre a galera que ficou em Gotham no período da Terra de Ninguém e a galera que saiu, mas que voltou para Gotham, né? Existe uma espécie de pensamento assim das pessoas traíras que saíram de Gotham nesse período e que voltaram agora só quando a Gotham está sendo reconstruída, né? Mas isso não é tanto foco, esse foco vai ficar mais nas histórias do Grey Hooker lá, nessa parte envolver a Terra de Ninguém, mas aqui realmente nós vemos essa interação do Batman com seus parceiros, né? Essas conversas todas que rolam, esses pensamentos sendo trazidos para o leitor envolvendo os Cavaleiros de Gotham. Inclusive essas edições aqui trazem coisas muito interessantes e tem importâncias muito significativas em relação ao universo do morcego. Como por exemplo tem uma história aqui onde a gente descobre que na verdade a Bárbara não é sobrinha do comissário Gordon, e sim filha realmente. Que é uma coisa que é discutível nessa pós-crise aqui, né, que foi estabelecida de uma maneira bizarra. No pré-crise a Bárbara era filha do Gordon, sem problema nenhum. No pós-crise ela passou a ser sobrinha, que foi adotada depois que o pai e a mãe dela morreram. Aqui a Devin Grayson tenta meio que consertar isso, não sei se foi uma decisão dela, uma decisão editorial, mas aqui então a gente descobre, a trama nos traz essa informação de que a Bárbara realmente é filha do comissário. Além disso, nós temos uma história que desenvolve o relacionamento do Alfred com a Leslie Tompkins, que é uma coisa assim que não é tão explorada, mas que em alguns momentos aconteceu, como por exemplo é mostrado aqui pela Devin Grayson, né, que mostra vários momentos do passado até chegar no momento presente, mas que mostra o florescer desse relacionamento, como as coisas andaram. Também é uma história que eu achei interessante. Por mais que as histórias aqui desse encadenado sejam na sua maioria one-shots, tem dois arcos aqui. Um é o nome do encadenado, que é o Transference, que envolve o Hugo Strange voltando digamos assim, no mundo dos mortos, que é uma história que eu achei legal por reintroduzir o Hugo Strange aí nos quadrinhos do Batman, conversar um pouquinho com coisas que aconteceram no passado do Hugo Strange, como por exemplo lá
das histórias de um conto de Batman acossado, ou mesmo das histórias lá que envolvia o período do Steve Englehart e Marshall Rogers. Mas a história que eu mais gostei aqui, que é um arco em 2 partes, é o Sansara, que nós temos uma coisa um tanto quanto sobrenatural acontecendo com o Batman aqui, que é uma criancinha que morreu, só que ela quer falar com seus pais e ela acaba incorporando em mortos para conversar e tentar ir atrás dos seus pais, ou na verdade da sua mãe. É uma história que pode ser estranha envolvendo o universo do Batman, mas que a sensibilidade que é colocado aqui dentro dos personagens, nesse lance do filho querer conversar com a mãe, o filho morto querer conversar com a mãe, ela acaba trazendo assim uma pitadinha assim de emoção pro que está acontecendo ali. Eu achei interessante essa história e talvez a melhor do encadernado. Por mais que essas outras histórias de Gotham Knights sejam interessantes também, essas maneiras que o Batman vai estabelecendo a figura dos seus parceiros consigo. Então eu achei interessante essas histórias, eu já tinha lido faz tempo, foi muito bom reviver elas em minha memória. Eu gosto muito dessa fase da Devin Grayson. Ela vai estabelecer outras coisas importantes, como por exemplo a questão do Bruce ter problema com armas de fogo. Todo esse lance do diário dele vai acabar desembocando naquela questão, na saga na verdade, né, do Bruce Wayne assassino e Batman fugitivo. Eu acho que a autora aqui consegue dar umas, digamos assim, cutucadas interessantes nessa psique toda do amor cego. Então esse aqui é um material que eu recomendo a leitura, quem puder fazer algum dia aí, talvez buscar as edições premium da revista do Batman. Mais pra frente, nas edições da revista Batman, a Panini ia lançar também a primeira série, mas quem tiver a oportunidade de ler esse material, fica a minha recomendação aqui, beleza? Inclusive tá aqui a 4ª capa, né? É tipo, são 12 edições, né? Então é coisa pra caramba aqui que tem nesse encadernado, várias paginazinhas, né? Tem uma lombadinha ali, né? Que eu acho que eles vão manter um padrão nessa lombada aí, né? Como agora a gente tá com um problema envolvendo o dólar, acho que vai ser mais difícil obter essas edições importadas, né? Mas enfim, vamos que vamos, né? Então é isso, meus amigos. Essas são minhas considerações e leituras recentes que eu fiz, e minhas resenhas rapidinhas aí, sem entrar em muitos pormenores. Agora eu gostaria de ouvir de você, se você já leu esses materiais aqui, se você concorda com a minha pessoa ou discorda. Traga a sua justificativa aqui da discordância que você teve, ou da concordância, quem sabe. Bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!